Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar sobre cânon bíblico, né? Agora que a gente, através dos outros vídeos que a gente fez, a gente já entendeu que a Bíblia é um livro, um documento histórico muito importante, é um documento histórico extremamente confiável, né? É inegável esse tipo de aspecto dele, né? Da sua veracidade histórica. E a gente precisa falar agora sobre a formação, né? Que é justamente o cânon bíblico, né? E a primeira coisa que eu quero estar falando, o que significa essa palavra cânon? Que significa a palavra cânon, e a palavra cânon vem do grego, que se refere, o significado é vara de medir, fazendo referência às canas que eram usadas para as medições. Metaforicamente significa regra ou norma, né? Então a palavra cânon aqui, dentro do contexto bíblico, é usada para se referir à lista de livros que é considerado inspirado, né? Como a gente falou, a Bíblia é um livro que é um códice, né, que foi reunido como códice ali, a gente tem a Bíblia como livro, mas é uma biblioteca com 66 livros para a tradição protestante, alguns livros a mais para a tradição católica e para as outras tradições ali da igreja grega, também tem outros, né, igreja ortodoxa grega tem outros livros ali, enfim, tem a igreja oriental, enfim, tem outros livros ali, eles têm as suas razões, os seus argumentos, mas para nós protestantes temos uns 66 como inspirados. E eu quero estar falando um pouquinho sobre esse aspecto e como foi acontecendo, né? Porque a Bíblia não foi dada aos cristãos como se fosse um anjo que desceu do céu e entregou na mão de alguém específico, não. Foi algo que foi sendo construído ao longo dos anos, tanto dentro da sua forma, né, no Antigo Testamento, no período de centenas e centenas de anos, foi se desenvolvendo, que a gente chama de Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, ali algumas décadas, né, de formação. Mas enfim, vamos começar falando um pouquinho sobre o cânon bíblico do Antigo Testamento, né? Para mim, cristão protestante, quando se trata de Antigo Testamento, usa-se o cânon judaico, né? Os cânones dos judeus, né? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer a seguinte coisa: então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Né? Então, essa ideia de que a palavra de Deus, né, foi confiada aos judeus, foi entregue aos judeus, nesse sentido de formulação, né, de inspiração ali. Então, nós temos os autores bíblicos judeus, né, falando ali principalmente do Antigo Testamento. E também nós temos uma outra referência para dizer os livros que a gente usa ali no Antigo Testamento, um outro ponto ali que se encontra também no Novo Testamento como argumentação para isso, é o que o próprio Jesus fala, né? Jesus, quando ele vai falar sobre que os livros que são inspirados, que falam acerca dele, né, do Deus encarnado, ele fala no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, e ele diz o seguinte, ó, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está usando ali essas divisões para poder falar do Antigo Testamento hebraico, Antigo Testamento dos judeus, né? E ele usa essa forma tripartite, né? Ou tríplice, né? E vale só um adendo aqui, só para a gente entender, que quando ele fala salmos, não está falando só dentro de um certo gênero literário, apenas os salmos, não. Salmos ali é usado como uma sinérgica, que é como se fosse a parte pelo todo, né? Então ele usa ali um referente para poder falar sobre um todo, né? A gente tem uma expressão, né? Várias cabeças de gado foram vendidas, né? A ideia de que foi vendido o boi todo, não só a cabeça do gado. E é a mesma coisa ali, Salmos está se referindo a um conjunto de escritos, né? Eu quero falar um pouco sobre essa divisão aí do Antigo Testamento dos judeus, né? E o que Jesus afirma ali quando ele fala lei, profetas e salmos, né? Então, quando ele fala de lei, ele está se referindo à Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Primeiro é Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós temos esses 5 livros da Bíblia, que é a lei, né, a Torá. Nós temos também os Nevim, que são os profetas, né? Que nós temos ali a divisão de profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores é o Josué, Juízes, Samuel, Reis, que é a narrativa histórica de Israel, dentro, por meio desse aspecto da profecia, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, menores no sentido de o livro ser menor, tá bom? Isso aí a gente já está ligado. Agora,
nós temos os escritos, que é aquilo que Jesus fala que são os salmos, né, a parte pelo todo, e daí os escritos são os salmos, os provérbios, o livro de Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, e reúne poesia, sabedoria, adoração, reflexões sobre a história. Então esses são os escritos, que é os Ketuvim, né? Juntando essas três partes do Antigo Testamento, nós temos a Taná, né? E então esse é o cânon dos judeus, né? Para nós protestantes nós dividimos em 39 livros e para os judeus são uns 20 e poucos ali, agora de cabeça não vou lembrar, mas são uns 20 e poucos livros. Porque eles unem alguns, né? Por exemplo, Esdras e Neemias é um só. E daí faz essas uniões aí, que daí dá uns 20 e poucos, mas a gente dividiu, né? Questão de organização e ficou 39 livros do Antigo Testamento, beleza? Quando se trata de Antigo Testamento ainda, nós temos alguns critérios para incluir esses livros, para que esses livros fossem considerados livros autoritativos e inspirados por Deus. O primeiro critério que se usa são se os escritos são ligados a personagens importantes da história judaica do povo de Israel. Então, Moisés, os profetas, os líderes de renome e reconhecimento, né, estão envolvidos nessas histórias, tanto na sua edição, quanto dentro da narrativa e tudo mais. Então, isso era um critério bem importante. Outro critério importante, se a mensagem era coerente com a revelação da aliança. Então, se tinha essa coerência teológica doutrinária, era um aspecto importante. E o uso contínuo público, né, dos cultos judaicos, tanto no templo e depois, posteriormente, nas sinagogas, se isso era usado, né? Então, esse é um ponto bem importante. Os judeus, eles tinham uma tradição muito zelosa com esses tipos de escritos, até então, que tem muito escritos judeus, escritos por judeus que não foram considerados, né? Escritos inspirados, né? Apesar de que alguns têm um valor histórico muito importante. E daí nós temos ali muita literatura também que surgiu ali no período intertestamentário ali, que é o período de 400 anos de silêncio profético, que a gente fala, né? Mas não de silêncio da voz de Deus, né? Porque Deus está sempre atuando na história, né? E nós temos alguns livros apócrifos, que a gente chama de apócrifos, né? E só para a gente para nós judeus, perdão, para nós protestantes, a gente chama de apócrifos. Os católicos vão chamar de deuterocanônicos, que são os outros cânones, né? Os apócrifos a palavra significa basicamente oculto ou escondido, né? Dentro dessa perspectiva de não reconhecimento, né? Então, nós chamamos ali de apócrifos e porque não tem um estilo de grafia autoritativa, né? O próprio autor, por exemplo, Enoque, acho que Enoque não foi Macabeus, vai dizer que é um livro passivo de erros e tudo mais, fez o melhor que podia, não dá para considerar um livro desse autoritativo, mas os católicos, eles acreditam na inspiração. Mas, como eu falei, alguns vão ter valor histórico, como referência, a gente tem 1ª e 2ª Macabeus, que são uns livros muito importantes, né, até muito bonitos, até muito interessantes, para a gente conhecer um pouco do contexto de como se deu ali todo o aspecto do Novo Testamento, ali, o Império Romano reinando, o que tinha acontecido antes, o pós-exílio ali, enfim. Isso tudo nos faz entender um pouco mais o panorama. A gente considera como uns livros, né, importantes para leitura e compreensão do mundo antigo ali, do mundo das escrituras, mas não como livros inspirados, autoritativos, que vão redigir a nossa fé, conduzir a nossa trajetória de fé, né? Mas, enfim. E muitos apócrifos, né, contêm contradições históricas também, teológicas principalmente, e por isso acaba não entrando no cânon, né? Então, o Antigo Testamento, para protestantes, também católicos, enfim, é um texto base para a fé cristã como um todo, e foi recebido de forma unânime pelos judeus e confirmado por Jesus e pelos apóstolos, né? Isso é uma coisa importante de a gente olhar, né? Os próprios apóstolos reafirmaram a divisão tripartite ali do Antigo Testamento, o próprio Jesus no texto de Lucas 24 e 44, e por isso a gente considera muito importantes para a condução no caminho da fé. O vídeo está bem longo, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre o cânon, a formação do cânon do Novo Testamento, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se lembrem de comentar, né? Ou botar um curtir, ou não curtir, enfim. Comentar se concorda, se não concorda, com as referências ali. E é isso aí, gente. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima.